Oi, muito bem-vindo mesmo. Mais uma vez nos encontramos aqui para trazermos mais uma palavra da parte de Deus. Você está no canal Chanel Pensador, que tem por lema: pensai nas coisas do alto. O tema que nós iremos meditar no vídeo de hoje é o seguinte: Paráclito em nós. Queridos, o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santa Trindade, embora figure como uma força de Deus ou vento animado, a palavra Espírito em hebraico se diz Ruach, né? Traz a ideia de vento, né? Mas ele é pessoa de Deus que fala, ouve, movimenta e, sobretudo, ama. Portanto, queridos, o Espírito Santo não é simplesmente algo de Deus inanimado em nós, mas é muito além, é pessoa de Deus, né, que habita em nossa intimidade. O apóstolo Paulo, por sua vez, falando sobre esse assunto profundamente íntimo do Espírito Santo de Deus que ele era, ao falar da animação do Espírito Santo, ele não resume como um ato mecânico, impessoal, mas fala de uma ação amorosa de alguém que se dedica a tal. Existem, queridos, dois sentidos da palavra paráclito. Primeiro é pessoa que protege e segundo é pessoa que defende. Mas quer seja o paráclito, defensor, mentor, auxiliador, intercessor, advogado ou consolador, o Espírito Santo de Deus é sobretudo o nosso amigo íntimo que nos apresenta diretamente a Deus. Sendo assim, queridos, eu te convido a buscarmos mais amizade com o Paráclito, o Espírito Santo de Deus. Esse é o nosso assunto agora. Continue ligados. Antes eu quero te lembrar, se você ainda não se inscreveu no canal, seja muito bem-vindo. Aí no cantinho do vídeo, clique nesse quadradinho, rapidinho você faz sua inscrição, acione o sininho para receber novidades do canal. E não se esqueça, deixe aí o seu joinha, que é tão importante para o nosso canal. Aproveite agora, clique aí e deixe o seu joinha para nós aqui do canal Chanel Pensador. Caros ouvintes, essa palavra paráclito, ela vem do grego koiné, parakletos, né, que pode significar aquele que consola ou conforta, aquele que encoraja ou reanima, aquele que revive, aquele que intercede em nosso favor, como sendo que um defensor de uma corte, né, aquele que defende, que está ali pronto para ajudar. Pode ainda, de uma forma mais passiva, etimologicamente falando, significar ele é chamado para o lado de alguém. Paráclito, chamado para se posicionar ao lado de alguém. A forma ativa dessa palavra, paracletor, né, não é encontrada no Novo Testamento, mas se encontra na Septuaginta, né, e ela sempre vem ali no plural. Em Jó capítulo 16, versículo 2, quando diz: todos vós sois consoladores enfadonhos. Aí essa palavra aqui para consoladores vem do original paracletor, né? Já no judaísmo, Filon de Alexandria, ele fala diversas vezes sobre defensores paráclitos, primordialmente no sentido de intercessores humanos. A palavra depois passou da literatura judaica helenizada para a literatura rabínica hebraica. E agora no cristianismo, no Novo Testamento, a palavra aparece apenas nos textos do Evangelho de João. E em todos os casos ela pode ser entendida ali no Evangelho de João como conselheiro. Algumas vezes também vem como ajudante, encorajador, defensor, consolador, mas a raiz sendo a mesma. Já no Evangelho de Mateus, Jesus Cristo usa o verbo paráclitos, tradicionalmente interpretado como significado de ser consolado, encorajado ou reanimado, né? É a expressão que Jesus usa ali em Mateus.
O texto também pode ser traduzido como um vocativo e também como um tradicional nominativo. Assim, o significado dessa palavra paráclitos também pode ser entendido como o que convoca, ou aquele, ou o que liberta, né? Traz isso para nós também. Já em 1 João capítulo 2, versículo 1, Paráclito é utilizado para descrever o papel de intercessor que Jesus tem junto ao Pai em nome dos fiéis. Olha que João já aplicou de uma forma mais direta para a pessoa de Jesus. Assim, então, a igreja antiga identificou Paráclito como sendo, então, o Espírito Santo de Deus. Aí, desde então, os cristãos utilizam o termo como sinônimo do Espírito Santo de Deus, né? Paráclito para o Espírito Santo. Mas quem é o Espírito Santo de fato? Como podemos identificar tudo isso, entender tudo isso? Pois bem, queridos, o Paráclito é Deus, sendo denominado na teologia a terceira pessoa da Trindade, mas se resume em ser o ser de Deus. A Bíblia responde explicitamente à pergunta sobre quem é o Espírito Santo, afirmando especialmente sua divindade, também expressando a sua personalidade, destacando sua obra toda ali no Novo Testamento. O Espírito Santo é uma pessoa, sim, mesmo que muitas seitas, né, neguem a personalidade dele e o chame de um vento, né, o chame da força de Deus, mas a Bíblia não traz ênfase sobre isso, mas sim sobre que ele é uma pessoa, né? Algumas seitas afirmam que ele é uma energia ou uma força. No entanto, a Bíblia é suficientemente clara ao revelar a personalidade do Espírito Santo. Apesar do nome Espírito, né, soar ali, ser um gênero neutro no grego, sempre é utilizado pronomes masculinos para se referir a ele, o que torna explícita a verdade de que ele é uma pessoa distinta do Pai quanto do Filho. Isso é provado se lermos Mateus capítulo 3, versículo 16, se lermos Lucas 4, 18, João 15, 26, Atos 5, né, versículo 32, e ainda se lermos Hebreus capítulo 9, versículo 14. Aí vai entender o que estamos falando. Aliás, a Bíblia explora de uma forma tão explícita os atributos pessoais do Espírito Santo, né, que é sua relação ao Pai ou ao Filho, só pode ser entendida então ali se houver um entendimento de que ele é uma pessoa. A forma que os escritores expõem o Espírito Santo e aplica a eles esses atributos, não há como negar de ser ele uma pessoa. Agora, sobre a personalidade do Espírito Santo, a Bíblia fala que ele possui intelecto. Podemos ver isso em Romanos, no capítulo 8, versículo 27, quando diz que o Espírito Santo nos examina. Olha o que o texto fala. Também, em relação à personalidade, além de intelecto, ele tem vontade. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, diz que ele age como quer e em quem ele quiser. Já uma terceira característica de sua personalidade são as emoções. Veja o que está registrado em Efésios capítulo 4, versículo 30. Lá diz que podemos causar tristeza nele com os nossos atos, né, atingindo as suas emoções. De modo, querido, que suas próprias ações refletem essa personalidade, pois ele ensina, ele exorta, ele orienta, ele controla, ele testifica, repreende, intercede, ele tem esses sentimentos. O Espírito Santo é Deus, ele aparece nas Escrituras sendo igualmente Deus, pronunciado pelo apóstolo Paulo, indica claramente isso que eu estou falando. O próprio Jesus, ao falar sobre o Espírito Santo, ele se refere a ele como um outro consolador.
Numa melhor tradução, ele traduz ali um outro auxiliador, né? Essa expressão não apenas aponta para o Espírito Santo como uma pessoa, mas também aponta como Deus, o próprio Deus, pois Cristo se posiciona em pé de igualdade com ele. Ao utilizar essa palavra outro, ele se compara, ele se iguala, ou seja, ele está indicando que o Espírito Santo é alguém como ele. Desde Gênesis a Apocalipse, a Bíblia sempre relata a Trindade como uma só essência. Representada em três pessoas, mas uma só essência. Além do mais, são atribuídos ao Espírito Santo atributos que só pertencem a Deus, só a divindade tem, como por exemplo, a onipresença, a onisciência, a onipotência, soberania, glória, eternidade, a própria santidade tão singular, né, que o adjetiva é também atribuída a Deus. É a Deus, ao Espírito Santo e ao Cristo ressurreto. Assim fica evidente que a Bíblia revela o Deus triuno nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, está ali representado. É como o apóstolo João diz no capítulo 15, versículo 16. O Filho é gerado eternamente do Pai, e o Espírito procede eternamente do Pai e do Filho. Portanto, querido, o Espírito Santo é o Espírito do Pai, como também é o Espírito de Cristo. É no Espírito Santo que o Pai e o Filho se encontram. Então, é só você ler e entender o que diz Mateus 10, Romanos 8, Coríntios 12. Se você vê aí na tela esses textos, eu deixo aí justamente para você consultar e pesquisar, né? Você seja atento, que nem os irmãos, os discípulos lá de Bereia, Paulo pregava e eles consultavam ali na Bíblia para confirmar o que Paulo estava dizendo. Então faça o mesmo, por isso que eu deixo esses textos aí na tela. Mateus 10, 20, por exemplo, olha o que diz. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai que fala em vós. É como disse Agostinho de Hipona, ele diz assim: o Espírito Santo é a pessoa que une o Pai e o Filho em um vínculo de amor. Em outras palavras, o amor entre o Pai e o Filho é tão grande que se revela na pessoa do Espírito Santo de Deus. A igreja primitiva, desde seus primeiros dias, já entendia e reconhecia a plena divindade do Espírito Santo. Ela já reconhecia isso. Isso pode ser notado no episódio em Atos capítulo 5, né, versículos de 3 a 4, que diz: quando Ananias e Safira foram castigados por terem mentido ao Espírito Santo, na ocasião o apóstolo Pedro declarou explicitamente que aquele casal não tinha mentido, né, ao Espírito Santo, eles mentiram também a Deus. Então ele deixou claro aí, né, que não dividia um do outro. Nos registros do Novo Testamento, podemos perceber a ação direta do Espírito Santo desde antes do nascimento de Jesus, como está registrado em Lucas 1, versículos de 13 a 15, até o fim do seu ministério terreno. Podemos pontuar algumas questões importantes sobre a atuação do Espírito Santo na natureza de Jesus Cristo. Humanamente falando, Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo. Isso fica claro no anúncio do anjo Gabriel, feito à jovem Virgem Maria, no Evangelho de Lucas,
Quando Jesus foi batizado por João, o Espírito Santo desceu sobre ele. Na ocasião, ele se manifestou na forma corpórea, como de uma pomba. Isso está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículos de 16. Também se encontra esse texto em Lucas 3, 22. Após ser batizado, Jesus foi levado por quem? Pelo Espírito Santo ao deserto, e depois, pela virtude do Espírito, ele voltou para a Galileia para pegar o evangelho do reino de Deus, que estava sendo estabelecido naquela época ali. Ele foi impulsionado a pregar por quem? Pelo Espírito Santo. Você encontra isso também em Lucas capítulo 4, versículos de 1 a 14. Agora, na sinagoga, Jesus se apresentou como o cumprimento final da profecia de Isaías, onde as primeiras linhas ali de Isaías, olha o que ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para proclamar boas novas aos pobres. Ainda podemos ver esses registros aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 18 a 21. O Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, expulsou demônios. Está lá em Mateus 12, 28, conversando com um fariseu chamado Nicodemos. Ele disse que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Lemos isso em João capítulo 3, versículo 5. Por fim, como o escritor do livro de Hebreus ressaltou, o Espírito Santo foi quem sustentou Jesus durante toda a sua obra redentora. E isso está comprovado em Hebreus capítulo 9, versículo 14. A obra do Espírito Santo é destacada em toda a Bíblia, como acabamos de provar aqui, desde o início até o último livro, o Espírito Santo está lá. O livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 2, em suas primeiras palavras, declara que o Espírito de Deus movia-se sobre a face do abismo. Na criação, o Pai criou todas as coisas através do Filho, pela agência do Espírito Santo de Deus. Então, queridos, de Gênesis a Apocalipse está lá a atuação desta pessoa da Trindade. Portanto, é o Espírito Santo que age como doador, da vida, e depois também concede aos homens habilidades naturais que os qualificam para que estes possam viver nesse mundo criados, mas também movidos por ele. O Espírito Santo desempenha tarefas específicas com relação à história da redenção. Foi ele quem inspirou as Escrituras, isso é, os autores bíblicos falaram inspirados pelo Espírito Santo, é o que diz 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Logo, ele, o grande autor da revelação de Deus, é registrada através de sua palavra aos homens, conforme está em Ezequiel capítulo 2, versículo 2, também registrou Zacarias no capítulo 9, versículo 30. Ele é o grande autor da revelação de Deus para nós. Aquilo que Deus se deixou revelar foi através do Espírito Santo. Muitas pessoas acreditam que o Espírito Santo agia de forma diferente, nos tempos do Antigo Testamento, especialmente no sentido de não habitar permanentemente nos homens. Esse raciocínio leva a uma diferença qualitativa na forma de agir do Espírito Santo, quando todavia o ensino bíblico aponta para outra direção, isto é, a ação dele em nós. Ainda no Antigo Testamento, era essencialmente a mesma forma que pode ser notada ali no Pentecoste. Então, o mesmo Espírito que atuava no Antigo Testamento, o mesmo que atua no Novo Testamento. No Novo Testamento, mais mostrado, se apresentou. Com base nisso, então, podemos dizer que no Antigo Testamento, o Espírito Santo preparava o povo escolhido do Senhor para aguardar a redenção através da pessoa do Messias prometido que haveria de vir, isto é,
O Espírito Santo, ele regenerava, ele convencia do pecado, santificava, ensinava, capacitava os santos a crer que o Messias viria, a crer no Messias vindouro. E a ação do Espírito Santo, entendemos que é ela que atrai o pecador à mensagem do Evangelho. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Assim, queridos, ele habita nos crentes, é seu intercessor, os ensina, na verdade, os capacita. Martinho Lutero, ele forneceu uma excelente resposta sobre quem é o Espírito Santo, ao dizer que por sua própria razão ou força, ele jamais poderia crer em Jesus ou vir ou se direcionar a Jesus se não fosse o Espírito Santo chamando ele através do Evangelho. Olha que palavra interessante. Ele diz que o Espírito Santo o iluminou com os dons, o santificou e conservou na verdadeira fé. Então, dá para entender, quando a gente lê João 16, compreendemos a perfeita ação do Espírito Santo em nós. Observe o que Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 16, versículos de 7 a 11. Olha o que diz. Mas eu afirmo para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Então, observe o que recebemos então do Espírito Santo quando somos aceitos por Jesus. Percebam nas palavras de Jesus que ele foi para nos enviar o Espírito. E como sabemos que o Espírito está em nós? Ele foi enviado para nós. Então, o que recebemos do Espírito Santo é o que vai testificar, provar isso, de que fomos aceitos por Jesus. Como podemos identificar isso? Com algumas características, alguns sinais em nós que o Espírito Santo faz se apresentar. Primeiro, então preste atenção comigo, vamos entender alguma coisa aqui da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Primeiro, ele nos dá uma renovação espiritual. Então veja que o Espírito Santo nos renova e nos reveste, com a sua sabedoria em nossa mente. Ele nos dá uma renovação espiritual. Experimentamos um profundo despertar espiritual, onde os nossos corações e mentes se abrem para a verdade da palavra de Deus, para a realidade da presença de Deus, da presença dele em nós. Essa renovação nos leva para uma vida transformada e também para um relacionamento mais profundo com o Criador, que só se dá através da renovação espiritual pelo Espírito Santo de Deus. Compreenda isso, queridos. Uma segunda característica da presença de Deus em nós é que ele nos dá poder e orientação. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 26, está escrito assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Olha aí, tudo que a gente estuda e lê na Bíblia, quem fixa em nossa mente, em nosso coração, é o Espírito Santo de Deus. Por isso, toda vez que você for estudar a Bíblia, for ler, for ouvir alguma mensagem, ore antes, ore depois. O Espírito Santo fixa a verdade no seu coração. Antes de Jesus ascender ao céu, subir ao céu, ele disse aos seus discípulos que enviaria aquele que iria ensinar, orientar todos aqueles que creem no nome de Jesus. Então, observe que o próprio Jesus havia dito isso aos seguidores. A promessa de Jesus foi cumprida. Menos de 2 semanas mais tarde, o Espírito Santo veio com poder e manifestação
em toda a igreja naquele período ali. É o que está aí registrado em Atos 2, no dia de Pentecostes. Agora, quando uma pessoa crê em Cristo, o Espírito Santo imediatamente se torna uma parte permanente da vida daquela pessoa. Aí é por isso que quando a pessoa se converte verdadeiramente, eu estou falando de uma conversão de verdade, né? Quando o cristão se converte de verdade, ele muda a sua maneira de pensar, né, de falar, de ouvir, de agir, a sua postura, a sua conduta, né, em casa, na sociedade, na igreja, muda completamente. Porque quem está transformando, renovando, né, tornando parte de Deus é o Espírito Santo nele. É uma prova de que, de fato, o Espírito Santo está trabalhando nele. Há mudanças visíveis na vida dessa pessoa. Ela passa a ser capacitada a cada dia pelo Espírito Santo com dons espirituais, com habilidades para servir, para testemunhar Deus nela através da orientação e o fruto de Deus nele. Como é interessante isso daí. Uma terceira característica que a Bíblia me dá é que ele nos dá sabedoria e discernimento para entender o que é de Deus, o que é do mundo, o que é da carne e o que é do diabo. Sabedoria se refere mais a adquirir conhecimento, ciência, né? Já o discernimento é a capacidade de separar o certo do errado, né? Parece a mesma coisa, mas difere ali na sua aplicação. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 7 a 10, ele diz, leia comigo: mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. É o que está escrito ali por Paulo em 1 Coríntios. Uma quarta característica da presença do Espírito Santo de Deus em nós é que ele nos dá intimidade para com Deus. Falamos sobre isso, mas aqui é de uma forma mais específica. Ele aprofunda nossa intimidade com o Eterno, permite termos uma relação dinâmica com o Criador, né? Podendo nos comunicar através do coração, experimentar um amor, uma paz, uma alegria diretamente de Deus para nós. Ele traz essa intimidade, essa aproximação, né? Eu tenho prazer de me envolver com Deus, eu quero me envolver com Deus, eu tenho gosto de levantar pelas madrugadas e orar, ter o meu momento de oração, de leitura bíblica, de devoção, de pregar o Evangelho. Ele traz essa alegria, essa paz aos nossos corações. Era por isso que a vida de Paulo era dessa forma, tão próximo, tão íntimo, tão apegado a Deus. É porque o Espírito Santo gera isso. Ele aprofunda nossa intimidade com o Eterno, permite termos uma relação direta, dinâmica, né? A gente sente a presença de Deus, onde com discernimento, atenção, dedicação, possamos nos esforçar para praticar mais a palavra de Deus. A gente não quer fazer o contrário, a gente quer servir a Deus, nos entregar cada dia a Ele. É o Espírito Santo que causa isso em nós. Ele nos dá luz de sabedoria para ter sede e fome da palavra. Eu quero aprender mais, eu quero praticar essa palavra, eu quero ensinar essa palavra. É o Espírito Santo que impulsiona isso na gente todos os dias. Como é importante, né, estarmos sempre ligados à pessoa de Deus. Uma quinta característica que o Espírito Santo traz para nós é que ele nos dá compreensão, entendimento nesses ensinos divinos. Entendermos a Bíblia, nos dá discernimento para isso, nos dá sabedoria para não criarmos heresias, né, inverdades
da palavra de Deus. Eu ouço a palavra da pregação e eu compreendo, eu entendo, o Espírito Santo está me dando discernimento, sabedoria, inteligência. Então ele nos traz essa compreensão de entender o que Deus está falando através de um pregador, de um ministro da palavra, através da leitura da palavra, através de uma oração. Ele traz entendimento ao meu saber, levando cada um de nós pelas Escrituras em uma caminhada mais próxima à pessoa de Jesus, onde com discernimento, atenção, dedicação, possamos nos esforçar a praticar a palavra. Nos dá luz, nos dá sabedoria, nos dá vontade de aprender a palavra de Deus. É diferente quando você está ouvindo uma pregação e nada lhe tira a atenção, né? É diferente quando você está ouvindo uma mensagem e qualquer barulhinho tira sua atenção, qualquer pessoa você dá mais atenção do que o que Deus está falando. Quando você estiver na igreja, quando você estiver estudando a Bíblia, fazendo oração, seja só você e Deus, que nada te tire a atenção, né? Aí você está provando, o Espírito está me dando a certeza, né? Essa intimidade, esse entendimento de que Deus está falando comigo, eu quero ouvir o Eterno. E nada mais é importante do que ouvir a voz de Deus. Então presta atenção nisso, meu querido. Quando você for para a igreja ouvir a palavra de Deus, dê importância à palavra de Deus, porque é muito triste um pregador que passou horas e horas orando, jejuando, estudando a palavra para levar aquela porção para você no púlpito. Aí ele olha, você levanta toda hora do banco, você dá risadinha ao colega do lado, você olha para todos os lados, mas não dá atenção à palavra de Deus, né? Prove que o Espírito Santo lhe impulsionou a ir para a igreja ouvir a mensagem. O Espírito Santo quer nos dar o entendimento, né, para a gente sentir fome e sede da palavra e não coceira nos ouvidos. Se atente a isso, ok? A sexta característica do Espírito Santo em nós é que ele molda o nosso caráter cristão. Não existe uma pessoa, né, o Espírito Santo levar essa pessoa a Jesus, conhecer Jesus é o que nós chamamos de conversão, ele se converteu. Não existe o Espírito Santo fazer essa transformação e a pessoa não mudar de vida, continuar com as mesmas práticas mundanas, carnais que outrora tinha. Quando você encontra a pessoa, ou Jesus lhe encontra através do Espírito Santo, seu caráter muda. Ele opera dentro de nós para nos transformar de dentro para fora. Aquilo que falávamos que magoava, que era carnal, que era mundano, já não falamos mais, porque ele muda a nossa maneira de pensar, de agir, de falar, de nos portar, de caminhar, de conviver. Assim passamos a refletir sempre em buscar ser semelhante a Cristo. Paulo diz, seja meu imitador como eu sou de Cristo. O Espírito Santo nos torna imitadores. Quero ser parecido com Jesus, como Jesus vivia, falava, né, como ele se postava na sociedade, eu quero ser também. Assim, passamos a produzir o fruto do Espírito de Deus a cada dia em nós. A maioria das pessoas entende e dizem no plural os frutos do Espírito, mas é o fruto do Espírito. Então, em escolas bíblicas, né, eu costumava ensinar que seria como o fruto do Espírito seria como uma laranja cheia de gomos. O fruto é a laranja e os gomos são as características que compõem essa laranja. Então, nesse fruto, os gomos são os que estão registrados em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, que diz ali, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? Tudo isso aí é o fruto do Espírito. Essas 9 características juntas são o fruto do Espírito, não é no plural. São características ou atitudes que mudarão quando nos tornamos cristãos de verdade, como nos convertemos de verdade, aí a gente produz o fruto do Espírito. Talvez fôssemos, antes do Espírito Santo trabalhar em nós,
éramos rudes, desobedientes, cheios de ódio, raiva, ressentimento, amargura, impacientes, cruéis, ciumentos, argumentativos, né? Pessoas ali iracundas, irascíveis, né? Muitas coisas ruins havia ali. Mas quando o Espírito Santo nos apresenta a Jesus, aceitamos Jesus, conversão é mudança. Temos que tirar esse entulho da nossa mente, do nosso coração e receber a porção do Espírito Santo de Deus. Aí vem o fruto do Espírito. Passamos a ter paz, alegria, amor, longanimidade, bondade e aí vai. É a presença do Espírito Santo em nós. Essas coisas que outrora tínhamos poderiam ser chamadas de atos da carne, né? A natureza pecaminosa que tínhamos ali. O Espírito Santo arranca tudo isso, né? Há uma lista dessas coisas aí, atos da carne, em Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 21, que quem as pratica não herdará o reino dos céus, né? Mas só para você ter um conhecimento melhor dessas coisas que estamos falando, já que lemos o fruto do Espírito, vamos ver os atos da carne em Gálatas 5, diz assim: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais os declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha quanta podridão o Espírito Santo arranca de nós através da conversão verdadeira, né? Mas há pessoas que se envolvem com a igreja, que se envolvem com o ministério, mas ainda tem algumas porcaria dessas na vida, porque de fato ainda não houve a conversão na vida desta pessoa. O fruto do Espírito é como algo que cresce, está em desenvolvimento, é um processo, seria como uma árvore, um arbusto, uma planta, a rasteira que vai crescendo. Cada planta produz apenas um tipo de fruta, ou seja, você só pode ter uma fruta laranja da laranjeira, você só pode ter uma maçã da macieira, uvas, né, da vide. Ela não produz outro tipo de fruta. Cada árvore produz a sua determinada fruta. E assim por diante. Você não tira frutos diferentes de árvores diferentes. Só o fruto daquela árvore. Fruto do Espírito Santo de Deus só vem do Espírito Santo de Deus. O escritor de Gálatas, capítulo 5, ele quer dizer que o fruto do Espírito não é apenas uma coisa. Tem 9 partes. Não podemos escolher o que queremos, como gostaríamos de fazer, como a gente escolhe ali uma cesta de fruta. Eu quero comer essa fruta, eu quero só... Não. O fruto do Espírito é aquela porção que Deus te dá. Como cristãos, precisamos nos submeter e nos render a Deus para que essas 9 características, né, sejam vistas em nós, né, em todos ao nosso redor. Veja essa mudança em nós através do Espírito. Isso é a prova do que realmente somos, de que nos tornamos filhos de Deus, que o Espírito Santo está operando em nossas vidas a cada dia, até a segunda vinda do Messias. Então, querido, entenda, porque nem todos são filhos de Deus como muitos acham. Alguns dizem, todo mundo é filho de Deus e todo mundo vai para o céu, né? Alguns até se irritam e dizem, vocês cristãos, vocês crentes, dizem que só vocês vão para o céu. Bem, querido, eu te digo mais explicitamente ainda, até alguns crentes errarão o caminho. Mas com certeza eu afirmo para você agora que está me ouvindo, eu quero afirmar, né? Você, caro ouvinte, presta atenção, o cristão
aquele que realmente aceitou, serve a Cristo verdadeiramente, o que produz o fruto do Espírito, ele tem certeza de sua salvação, porque ele crê nas promessas da Sagrada Escritura. Esse tem que ter certeza mesmo do reino dos céus, né? Quer você ache bom ou ruim, ele tem que ter certeza, porque ele produz o fruto do Espírito. Você sabe, caro ouvinte, que somente alguns aceitam ser filho de Deus e servi-lo. Quer saber? Veja se você possui essas características aí que nós citamos do fruto do Espírito. Daí você saberá se você é filho de Deus ou não. É só você ver aí o que está listado, o que é o fruto do Espírito, o que são os atos da carne. Veja onde você se enquadra, aí você tem uma definição se você alcançará o céu ou não. Podemos pedir a Deus que nos ajude a desenvolver uma dessas características mais do que a outra, ou seja, talvez estejamos realmente zangados com alguma pessoa e sintamos que nunca podemos perdoá-la. Podemos pedir a Deus que nos ajude com esse problema, quebrantando o nosso coração, trazendo arrependimento que gera perdão. Precisamos lembrar que o fruto do Espírito precisa ser exercitado em nós todos os dias. Não podemos tentar com as nossas próprias forças mostrar melhoria ou mostrar essas características fazendo penitências, boas obras ou promessas, né? Não mostramos ele dessa forma. Precisamos buscar ser guiados, usados pelo Espírito Santo. Ele produzirá esse fruto em nós. Precisamos buscar ele. Assim como uma árvore não pode tentar produzir tipos diferentes de frutos, nós também não haveremos de produzir o fruto do Espírito sem o Espírito Santo de Deus. Só dará o fruto uma árvore, né, que tem a sua determinada função de dar aquele determinado fruto. Sem Cristo e o Espírito Santo dele em nós não vamos produzir o fruto do Espírito, mas vamos produzir raiva, egoísmo, orgulho, inveja, cobiça, desejos, prazeres carnais, mundanos, só coisa ruim. Sem Jesus, sem o Espírito Santo, nós temos uma natureza depravada, pecaminosa. Precisamos da ajuda de Deus, né, para produzir o fruto do Espírito. E sem essa ajuda a gente não faz absolutamente nada. A própria Escritura diz: sem Deus nada podemos fazer. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes vivemos de forma a entristecer o Espírito Santo com nossa conduta. Efésios capítulo 4, versículo 30 está escrito assim: não entristeçais o Espírito de Deus, nos quais estão selados para o dia da redenção. Então surge uma pergunta: como eu posso saber se estou ou não entristecendo o Espírito Santo? Eu vou citar aqui algumas atitudes as quais causam tristeza no Espírito Santo de Deus em nós. Presta atenção. Agora, em alguns hábitos, né, não são mais características, são hábitos que causam tristeza no Espírito Santo que habita em nós. Eu estou falando diretamente para aquele que já é cristão. Primeiro, não ter uma vida de gratidão. Isso causa tristeza no Espírito Santo de Deus. Não ter uma vida de gratidão, agradecer pelo ar que está respirando, agradecer pela vida, agradecer pelo alimento, pela vestimenta, pela morada, pelo trabalho, enfim, ter uma vida de gratidão. O Salmo capítulo 5, versículo 3 nos mostra como era o coração do rei Davi. Observe o que ele diz, leia comigo. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Ok? Então, entristecemos o Espírito Santo em nós quando, em segundo lugar, vivemos reclamando, murmurando e tendo uma conduta negativa no dia a dia. Querido, isso é horrível. Na carta que Paulo escreve à igreja em Roma, ele diz no capítulo 1, versículo 21, o seguinte: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas aos seus pensamentos
tornaram fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram, dizendo-se sábios, tornando-se loucos. Você já se alimentou hoje? Você vestiu uma roupa, teve uma cama para deitar, acordou dela, calçou um chinelo, né? Você já bebeu água, já falou com muita gente em sua volta? Você tem muito, mas muito que agradecer, meu querido, porque muita gente não fez isso hoje. Quando lemos Êxodo, percebemos ali que o que mais fez Deus ficar triste ali foi logo que depois de retirar o seu povo da escravidão, da água, da comida, das roupas e calçados que não se gastavam, o povo reclamou, murmurou, praguejou contra Deus. Como diz o ditado, ingratidão muda a afeição. Reclame demais e ganhe de menos. Isso entristece demais o Espírito Santo de Deus em nós. Um terceiro ato que causa tristeza no Espírito Santo de Deus em nós é não exercitarmos nossa vida de fé, não praticar a vida cristã. Em Mateus 5,37, Jesus nos ensina a seriedade que deve haver em nossas palavras, em nossa conduta, no nosso testemunho, porque isso é um processo. Todo dia a gente tem que buscar ser melhor. É como o nosso falar, que não deve ser medido pelos nossos juramentos, mas sim pela nossa integridade, a nossa sinceridade nas palavras quando nós falamos ela. O texto diz o seguinte: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna. Então precisamos sermos honestos, né, com o que a gente conversa no dia a dia, queridos, porque uma pessoa que não tem palavra no que diz perde a confiança em si mesmo, perde a credibilidade. É horrível uma pessoa que promete uma coisa e não cumpre, uma pessoa que não tem palavra. Agora imagine uma pessoa ser assim com Deus, com o Espírito Santo. Misericórdia. Há um quarto ato que entristece o Espírito Santo de Deus, é a gente não liberar perdão, né, constante. Quando o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 13, 4 e 5, ele diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. Então, quem ama perdoa, pois o amor é perdoador. É a essência divina que gera perdão. Então, recentemente lançamos aqui no canal um vídeo por título Pecados que Deus não perdoa. Nesse vídeo, queridos, explicamos a oração do Pai Nosso, onde mecanicamente a gente ora pedindo a Deus que nos perdoe como perdoamos os nossos devedores. Será que estamos perdoando, pedindo perdão a Deus como Ele perdoa a forma que a gente perdoa alguém? Será que estamos perdoando corretamente as pessoas? E muitas vezes negligenciamos perdão a alguém próximo a nós e depois vamos orar: Pai Nosso, perdoa como eu perdoei. Olha o que a gente está pedindo sobre nós. Agora imagine o que você está pedindo sobre a sua vida com a oração do Pai Nosso. Então, queridos, antes de orar o Pai Nosso, como você tem orado, pense direitinho como está sendo a sua conduta, para você não estar atraindo sobre você a ira de Deus, certo? E entristecendo o Espírito Santo dele em você. Um quinto ato que entristece o Espírito Santo é quando conhecemos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a verdade de Deus, e não a praticamos. Mais uma vez a exortação do apóstolo Paulo quanto a esse assunto. Em Romanos 10, 14, ele nos lembra que nós fomos chamados por Deus, comissionados, edificados através e na palavra, e depois enviados para pregar essa palavra. Aí ele pergunta: mas como, pois, invocarão aqueles que não creem? E como crerão naqueles que não ouviram falar? E como ouvirão se não houve quem pregue? Então esse é o questionamento de Paulo às pessoas que não praticam a palavra de Deus. Aqui está falando de negligência,
né? A missão que nos foi proposta. Deus nos chama, capacita, nos dá as ferramentas, nos dá o campo, porém a gente negligencia essa missão. E isso entristece por demais o Espírito Santo de Deus que está em nós. Portanto, considerando o caráter fundamental da pessoa do Espírito Santo para nós cristãos, Paulo completou dizendo que nele, isto é, no Espírito Santo, os cristãos estão selados para o dia da redenção, para o dia do Senhor. Queridos, o dia da redenção é o dia em que os nossos corpos humilhados se levantarão transformados, incorruptíveis, semelhante ao corpo glorioso do Cristo ressurreto. Temos certeza que esse dia está chegando. O cristão fiel vê a garantia disso na certeza da sua salvação. E é essa garantia que vem do próprio Espírito Santo de Deus. Ele não apenas nos salva, mas nos concede a alegria e a segurança da nossa salvação. Ele nos concede a certeza de que essa é nossa herança e é inviolável. Espero, queridos, que você compreenda isso. Por isso que muitos cristãos dizem: eu tenho certeza da minha salvação, eu tenho certeza que eu vou para o céu. Olha a conduta dessa pessoa, olha a vida dessa pessoa, olha o brilho do Espírito Santo nessa pessoa. Você tem condições de dizer isso? Amém! Glória a Deus! Se você não tem, reveja a sua fé e mude a sua conduta. Por isso é que é importante a gente buscar sempre viver com Deus e nele buscarmos essa certeza. Amém, queridos? Espero que esse estudo tenha te orientado, tenha alertado você, tenha edificado mais a sua fé. Quero até saber de que forma esse estudo tem ajudado você até agora, como ele falou ao seu coração. Por isso eu gostaria que você deixasse aí abaixo a sua avaliação, seu comentário, né? Em que mais área eu poderia te ajudar, orar por você dentro desse assunto. Então fique à vontade. Se quiser deixar aí, né, nos comentários ao pé do vídeo, né, eu estarei orando, intercedendo por você, né? Mesmo que você deixe aí, né, uma palavra também de orientação, de conforto e o seu joinha, isso vai nos ajudar por bastante. No mais, peço-te, por favor, não esqueça de nos acompanhar. Todas as sextas-feiras nós temos aqui um vídeo novo no canal Chanel Pensador. Saiba, meus queridos, que este assunto é muito sério, o que acabamos de tratar. Por isso, seria loucura negligenciar uma palavra dessa e entristecer o Espírito Santo de Deus em nós. Que a paz de Cristo seja sobre a tua vida, a tua família e a tua alma. Em nome de Jesus.